Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos e pra gente não cair, não deixar cair, tô trazendo duas pessoas importantíssimas da educação física. Duas referências que chancelam a nossa atuação dentro da área da saúde. Você não pode não acompanhar até o final. Hoje eu trago pra vocês Gustavo Cardoso e Milena Varela. Gente, obrigado. Eu tô assim super ansioso por esse bate-papo, porque eu acho que vai ser rico de informação, conteúdo. Talvez tenha alguns puxões de orelha, eu acho. Então, obrigado por ter aceito o convite, de topar, bater um papo e contar um pouco da trajetória de vocês. Passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal de casa. Milena, fica à vontade. Primeiras damas, já sempre. Começamos bem. Eu quero agradecer o convite, o CREF sempre aí na vanguarda, né, avançando aí nas questões tecnológicas. Hoje em dia, quem não está adepto, né, a acesso à internet, essas coisas, então você poder ouvir certas questões no carro, em casa, né, às vezes trabalhando, então acho bem interessante esse centro de memórias, como você disse nos bastidores, né, faz a gente revisitar alguns momentos duros e outros muito felizes, né, faz a gente reavaliar algumas questões também. Eu acho que a gente está aqui também para colaborar, mostrar como foi a nossa trajetória e tentar ajudar quem vem por aí, né? Para assumir o nosso lugar. Deixou o sarrafo alto, hein? Deixou bastante. É isso aí, Milena. E aí, Gustavo? Então, em primeiro lugar, agradecer aqui a participação de todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente passar, né, as nossas informações referentes à área de saúde, à educação física como um todo. Esse centro de memória ele é fundamental, né, para a gente entender em que rumo está a profissão. Eu posso garantir para vocês, né, que os profissionais, né, quando iniciaram na educação física, eles iniciaram de uma forma e a educação física hoje vem sofrendo uma revolução. E a gente vai tentar apresentar aqui para vocês algumas questões para vocês entenderem um pouco da história da educação física. Por exemplo, a gente não tinha acesso a determinados locais que hoje nós temos com muita autonomia, né? Muita autonomia, a educação física é sine qua non, é fundamental e ela é essencial para o desenvolvimento de determinadas atividades na sociedade, né? Então, obrigado a todos que estão assistindo. É fundamental para a gente desenvolver a nossa área, recuperar a nossa memória e o que a gente tem para frente, né? Educação física do futuro. Hoje estamos numa geração de aplicativos, numa geração treinando à distância, controlando a saúde à distância. E eu vou tentar passar aqui em conjunto, né, num papo um pouco descontraído, né, como que essa educação física vem sendo desenvolvida como um todo. Que bom, né, que essa revolução começou, né? Eu acho que não está nem perto do final, mas começou, então a gente está num caminho bom. E a presença de vocês chancela isso. Por isso que você em casa tem que ficar até o final, porque é uma temática que cada vez mais a gente fortalece, cada vez mais a gente luta, como o Gustavo falou, momentos diferentes, atuações diferentes, múltiplas inserções, então a gente vai bater um papo bacana hoje aqui sobre isso. Mas antes de falarmos de saúde, antes de falarmos de Gustavo Cardoso com Z e Mirela Varela com 2 L's, vamos lá atrás, no Gustavo e na Milena, para a gente poder entender quem eram vocês, como é que foi essa infância, para a gente conhecer um pouquinho da história de vocês dois. Quem começa? Eu posso falar? Então vamos. Eu acho até que é bem próximo, né? Fomos atletas. Eu fui atleta de natação. Fui federada, nadei por um time grande, nadei fora. E então já estava meio que por osmose ali, eu segui. E como é que você entrou na natação? Qual foi o motivo? Então, eu tive uns problemas respiratórios, assim, bem novinha. E aí a minha mãe me colocou na natação sem muitas pretensões. Minha mãe... Ou seja, esporte e saúde já estava na sua vida. Não, já. Então, minha mãe muito vaidosa, muito princesa, vou botar minha filha no balé. Não deu muito certo. Eu fui convidada a me retirar do balé, porque eu era muito agitada e tal. E aí, na época, o pediatra falou, caramba, investe na natação, ela é boa e tal. E aí eu fui me destacando, enfim, trilhei um percurso de alto rendimento na natação. Eu até brinco com os meus pais que eles tiveram uma oportunidade de não... Porque meu pai fala, caramba, ter filho é muito caro, né? A gente hoje, né, Gustavo? Ele a gente sabe muito bem quanto é caro. Extremamente caro. E aí eu fico brincando, eu falo, vocês nem gastaram, porque eu tive a oportunidade de estar representando
colégio, curso de inglês, então, onde eu estava, eu tinha um patrocínio, então eu não pagava, meu pai não pagava escola, não pagava bolsa, curso, né? Enfim, não pagava várias coisas. E eu sou da Baixada Fluminense, mais especificamente Mesquita. E na época, a minha mãe ficou sabendo de um curso técnico que tinha no Colégio de Aplicação da Castelo Branco. E era bem distante para mim, né? Minha mãe foi lá, enfim. É isso que você quer? Era o que eu queria. E aí minha mãe deu um jeito dela de me colocar lá. Era um colégio na época muito custoso, que não dava para minha mãe arcar. E aí meu pai ficou meio assim na época. Com quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 14 anos. E aí eu fiz uma prova para ter uma bolsa, eu consegui bolsa integral. E minha mãe na época trabalhava em Santa Cruz, então ela vinha por dentro, me deixava em Realengo, ia trabalhar e depois eu voltava de ônibus e ia direto para o treino. E vida de atleta não é fácil, né? Então eu estudava, treinava, malhava, lanchava, treinava de novo. E isso assim, de segunda a sábado, quando não tinha competição. Quando tinha competição era de domingo a domingo. E ali dentro, né, ainda desse meu percurso, eu me formei e foi quando eu falei, caramba, vou fazer educação física. Teve algum momento que você lembra na tua história que essa chave virou? Ou você acha que foi algo naturalmente que aconteceu por conta dessa ligação com a natação? Olha, eu vou ser muito sincero, até eu me formar em licenciatura foi algo natural. E aí, eu sei que a gente tem muitas pessoas aqui da área escolar, mas, assim, a princípio foi bem natural, né? Eu fui caminhando, beleza. E quando eu fiz o meu primeiro ano e meio ali de matérias comuns na faculdade, ok. Quando eu cheguei na parte de licenciatura, eu fiquei um pouco frustrada. E aí eu falei, caramba, não é isso que eu quero. E me formei em licenciatura e aí falei, vou fazer medicina. Olha. E aí fui tentar fazer, inclusive até passei num vestibular, mas na época minha mãe falou assim, olha, a gente não tem condições de arcar uma faculdade particular para você. E a gente sabe o quanto é difícil a gente passar por uma pública em medicina, né? E aí minha mãe, na época, muito sábia, falou, você é bolsista, por que você não tenta o bacharel? De repente você se identifica. E aí ela estava certa. Salvação. A minha virada de chave foi no bacharel. Porque até então era tudo muito, né? E aí, quando eu cheguei no bacharel, eu falei, Você isso, é exatamente isso. Tudo aquilo que eu gerava expectativa já desde o ensino médio, porque no ensino médio, como foi técnico em desporto, eu já tinha anatomia, bioquímica, eu tive matérias, óbvio, né, com conteúdo Você teve o primeiro contato, né? E aí, assim, eu já gostei. E aí, quando eu entrei na faculdade, parece que eu esperava um pouco mais. Sim. Mas como eu optei em fazer licenciatura, primeiro, foi quando eu dei uma baixada na bola e falei, caramba, acho que não era isso. Mas quando eu entrei no bacharel, eu falei, não, realmente eu tô na minha zona de conforto, é isso que eu quero, é o que eu preciso pra minha vida, é isso que eu amo. Identificação, né? Exatamente. E aí, eu vou passar para o Gustavo para depois dizer como eu me enveredei na área da saúde. Não, vamos chegar lá. Gustavo, antes de você falar um pouquinho da tua história, né, da infância, como é que é interessante a história que a Milena traz sobre a gente escutar desde lá dos avós, né? Problema respiratório tem que botar na natação. Isso. E aí a gente hoje batalha tanto, né, para educação física na saúde, os avós já sabiam disso. Já, sabedoria milenar. Não é? Então, mas vai lá, vamos conhecer um pouco do Gustavo. Então é interessante a história da Milena, porque a gente vai vendo, né, como que a disciplina do esporte, né, formou a Milena. Né, a Milena é uma pessoa, né, eu tenho um contato próximo, né, a gente vê que é uma pessoa disciplinada, né, entrega bastante, né, ela produz bastante, e isso tudo é a origem do esporte, né, a pessoa entregar, né, e querer sempre um alto rendimento na situação que está sendo envolvida. Sendo desafiado o tempo todo, né? Pois sendo desafiado o tempo todo, topando os desafios, né? A gente dentro da Câmara Técnica de Saúde, depois a gente vai falar um pouquinho da Câmara Técnica. Spoiler. Na verdade, a gente está se envolvendo em desafios, né, que são extremamente relevantes, né, para a gente tentar mudar, né, a área da saúde dentro da educação física como um todo. Em relação à minha história, eu com 9 anos de idade, eu fazendo uma aula de educação física escolar, né, eu resolvi dar um salto.
né? Dá um salto horizontal. Né? Um salto horizontal, o professor mediu lá 3 metros e 33 centímetros. Né? Os alunos saltando 2, eu 3 Como metros. crianças, de que? 9 anos? Crianças. Caramba. Né? Aí o professor, cara, você é do atletismo. O meu irmão já tinha comentado que você corre bem, você salta bem, né? Brincava muito, você é do atletismo. E nisso despertou aquela curiosidade, né, pelo atletismo. E eu fui para uma escola de Niterói, eu sou de Niterói, nasci em Niterói, cresci em Niterói, tenho o maior orgulho de ser niteroiense, né? E eu fui para uma escola que tinha atletismo, né, o Colégio Salesiano Santa Rosa. Que é super conhecido, né? É uma escola que ganhava os intercolegiais, enfim, e tinha uma equipe de atletismo forte, uma estrutura bem interessante. Então eu iniciei no atletismo com 11 anos de idade. E nisso que eu iniciei, né, ganhava as competições internas da escola e eu comecei a competir. Né, eu competi de forma federada, eu comecei com 11 anos de idade, eu competi pelo América Futebol Clube, foi o meu primeiro clube. Depois eu fui pro Botafogo, futebol e regatas na época, hoje é a SAF Botafogo. E com 12 anos de idade eu comecei a participar do projeto social da Mangueira. Né? Eu fui atleta da Mangueira de 2000. Isso com 12 anos? 12 anos de idade. Ainda morava em Niterói, né? Morava em Niterói. Né? Eu treinava, na verdade eu treinava as provas individuais em Niterói, eu ia para Mangueira para treinar os revezamentos. Eu fui atleta de velocidade, né? Atleta de 100 a 400 metros rasos. E aí eu comecei a me envolver muito com atletismo. Né? Eu falo assim, para quem é da educação física, com 15 anos eu já sabia o que era um ciclo de Krebs. Eu já sabia porque eu perguntava para os treinadores, o que é isso? Qual é a diferença de aeróbio para anaeróbio? Você tinha um questionamento dentro de você, né? Eu tinha um questionamento, eu queria entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Né? E com isso... Que diferente, né? Normalmente vou fazer. Eu tenho alguns amigos do atletismo que eles falavam, Gustavo, você já sabia o que era a composição corporal com 14, 15 anos de idade. Porque eu tinha muita curiosidade em conhecer o que estava acontecendo comigo. Já estava estagiário e nem sabia. Já foi o meu maior estágio, né? Tinha uma equipe multidisciplinar que atuava comigo, né? A gente tinha bioquímico, né? Médico do esporte, fisioterapeuta, enfim. Eu comecei na iniciação e eu cheguei a ser um atleta de alto rendimento. Frequentei algumas seleções, né? Seleções estaduais, nacionais, e o atletismo, na verdade, ele foi eu sempre quis ser professor de educação física. Sempre. Desde quando eu entrei em contato com a educação física escolar e comecei a desenvolver ali. E eu sempre tive curiosidade por pesquisar sobre o que estava acontecendo com os corpos. Né? Ou seja, o pesquisador também já estava começando. O pesquisador já estava ali. Né? O meu técnico, eu converso com o meu ex-técnico de atletismo, que hoje foi meu padrinho de casamento, enfim, foi um segundo pai. Né? Eu falo assim que a educação física, quando eu falo disso, fico até arrepiado mesmo, assim, porque eu formei uma família, né, com pessoas da educação física. Eu cresci no meio da educação física, entendendo o valor da educação física, não só na construção desportiva, mas na construção social, na mudança de paradigmas. E como é que é o nome dele? Eu quero saber, fiquei curioso. O nome do meu técnico, Michael William Watt, tá. Né, sobrenome em inglês. Sabia muito de treinamento desportivo, de educação também. Ele era da área de educação e da área desportiva, então acima de tudo era formar o ser humano, e o rendimento desportivo era uma consequência, né? Não era só o treinador de alto rendimento. Então, vivendo esse treinamento, na sua cabeça não tinha outra opção que não fosse educação física, já estava certo que seria. Mas eu recebi uma pressão externa, né? Eu estudei numa escola que os meus amigos estavam indo para engenharia, estavam indo para a área médica, indo para a área... Não era a primeira opção de muitos, né? Não era a primeira opção de muitos, mas sempre foi a minha, de coração. Eu prestei vestibular para engenharia, para o UFRJ, passei no vestibular, engenharia civil, passei para farmácia, o curso de farmácia na Universidade Federal Fluminense, e passei para educação física na UERJ. Não pensei 2 vezes. Fui para educação física na UERJ. E né? como é que foi essa notícia em casa? A notícia foi... Essa escolha, dessa escolha. Eu comecei, assim, eu tive que convencer algumas pessoas. Por quê? Porque a educação física, né, até 1998, era aquela profissão, cara, você vai querer ser realmente professor de educação física? Né? Você era praticamente informal, né? Você abria uma escolinha ali, qualquer um dava aula, você vai querer ser isso mesmo?
Mas eu entendi a educação física pelos treinadores, né, por muita fisiologia, muita análise de desempenho. Eu comecei a ver um outro lado da educação física, né, um lado do altíssimo rendimento, que hoje essas pessoas estão ocupando. Time Brasil, né, estão ocupando os departamentos de fisiologia e departamentos científicos dos principais clubes brasileiros de futebol. E esse pessoal, na verdade, é um pessoal que formou uma geração de treinadores. Eu enxerguei esse tipo de educação física. Ou seja, você não teve aquele olhar de senso comum da educação física, né? Você estava indo um pouco mais à frente. E eu entendi o valor da educação física ali. Né? E não me arrependo, né? Não me arrependo, eu faria tudo de novo, faria o mesmo curso de educação física, eu seguiria... Largaria engenharia, farmácia de novo. Com certeza. Eu cheguei a fazer inscrição, fui lá na UFRJ fazer inscrição na escola de engenharia da UFRJ, engenharia civil. Meu pai fez a inscrição, Guto, mas me chamo de Guto, né? Meu apelido é Guto, né? Todo mundo me conhece como Guto. Estamos aqui com o Guto. Com Guto, Gustavo, que é Guto, né? E eu faria tudo de novo. Meu pai falou, não é isso que você quer, vá ser feliz. Meu pai falou para eu buscar a felicidade. E muitas pessoas falaram, não, cara, você tem que ir para engenharia porque engenharia dá dinheiro. Porque dá dinheiro. Né? Essa era a visão de uma escola tradicional, que forma... Mas eu estava preocupado em seguir a educação física, ganhando dinheiro ou não. Né? Eu acho interessante que a história de vocês dois se cruzam, né? Mesmo que vocês não se conheciam na época, né? Mas a questão de ser atleta e principalmente dessa identificação, né? De estar num local que não era isso. Eu quero saber um pouco como é que foi o período acadêmico de vocês, o que puder falar, porque eu sei que alguns períodos, algumas coisas da parte acadêmica não é bom falar. Mas eu queria que vocês falassem uma coisa antes, porque, óbvio, eu queria saber a opinião de vocês da importância do esporte. O Gustavo falou um pouquinho da importância do esporte na vida da criança, porque, óbvio, né, vocês se tornaram atletas de ponta, federados, tá, ótimo. Mas nem todos chegam a esse patamar, mas qual a importância dessa intervenção? Porque o Gustavo falou um pouco da tua formação como pessoa, né? Como é que vocês percebem a importância da educação física e do esporte, dessa intervenção na criança? Como é que para vocês é isso? Bom, eu acho até que o Gustavo tem um pouco mais de propriedade para falar, até porque ele atua mais com criança, mas aí trazendo a minha experiência prática, né, do que eu vivi antes de entrar para a educação física. Eu acredito que sim, igual o Gustavo mencionou, né, parte da minha disciplina, da minha objetividade, do meu senso de hierarquia, que nem todo mundo, né, a gente está vendo aí essa geração que está bem complexa. Então, assim, hoje eu tenho oportunidade, por exemplo, assim, Gustavo disse que foi atleta do Botafogo, eu não sabia, eu fui atleta do Botafogo. Ó, a gente aí se cruzando de novo. E eu tive oportunidade, eu tenho oportunidade hoje, por exemplo, de dividir coordenação numa secretaria municipal junto com o meu ex-técnico do Botafogo. Isso, né, cara? Então, assim, e hoje é óbvio que é bilateral, né? Mas, assim, o esporte vem construindo algumas questões no nosso amadurecimento, né? Que é bem importante. Então, assim, esse senso de hierarquia, o senso de liderança. A gente vem de esportes individuais, onde você ganhou, parabéns pra você, você perdeu. A cobrança toda sua. É você. Então, assim, você saber ganhar, você saber perder, você saber seus lidar limites. Com a frustração também, né? Da derrota, de lesões que vocês devem ter tido. Eu, na verdade, me aposentei por conta disso, né? Naquele afã de querer não perder oportunidade, eu estava indo para um sul-americano, eu acabei me machucando porque eu sentia... Sobrecarga. Eu sentia dor e não falava, né? Não, senão eu vou perder a oportunidade. Mas, enfim, a pergunta não foi essa. Então, eu acredito, sim. Eu acredito que o esporte... e aí, quando a gente for falar de saúde, eu vou falar de uma outra visão que eu tenho em relação ao exercício como um todo. Mas eu acho que o esporte é isso, assim... o senso de coletividade, independente de eu estar numa posição individual, né, porque eu era uma atleta de esporte individual. Mas a atleta Milena tinha um grupo atrás de você. Tinha, não só uma equipe, né? Equipe de multiprofissionais, mas eu tinha uma outra equipe. Então você aprende que mesmo às vezes sendo diferença entre os colegas, você tem que torcer e apoiar o colega, né? Então, assim, eu acredito que é por aí.
Eu sou apaixonada pela educação física, assim como o Gustavo. Eu não consigo, podemos ser até românticos nessa parte, assim, eu não consigo enxergar um viés negativo dentro da nossa profissão da educação física. A gente enxerga viés negativos em outras coisas, em algumas instituições, etc. Mas dentro da educação física, hoje, por exemplo, a gente que está dentro da Câmara, eu ouso dizer que nós somos uma categoria que, além de trabalhar com prevenção e, como você disse, proteção da saúde, a gente também trabalha com redução de custo. Então, assim, para mim só tem benefício, desde a infância, né, quando você se insere no esporte, até quando você se forma e consegue passar isso para a sociedade. Perfeito. É isso, Gustavo? Na verdade, esgotou o assunto, brincadeira. Não, a pergunta foi em relação à infância, né? Isso. A importância da educação física na Porque primeira, eu quis na fazer essa segunda... pergunta para vocês, porque isso é a opinião do George, né? Para dividir com vocês. Eu acho muito pobre uma criança que não consegue ter acesso, por exemplo, a uma educação física escolar, né? Desse estímulo motor e de todos os benefícios que a Mariana já citou. E como vocês tiveram o benefício do esporte na vida de vocês, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que todo mundo deveria ter acesso, né? Vamos falar um pouco de prática, de ciência e um pouquinho do que vem acontecendo. Eu acho assim, a educação física escolar ela é fundamental, né? A criança ela tem que receber estímulos com frequência. Os estudos demonstram isso. Se a gente for estudar Piaget, Vygotsky, Lebouche, enfim, a gente vai ver que a educação física ela é fundamental nas primeiras infâncias, né? Por quê? Você vai desenvolver córtex motor, córtex cognitivo, vai trabalhar associação de dupla tarefa na infância, uma atividade que a gente utiliza muito em idosos, que apresentam perdas, mas que a gente precisa aumentar isso em crianças, né? E hoje a gente sabe que uma sociedade que tem uma educação física escolar forte, ela consegue desenvolver em diversos aspectos, né? Se você for olhar a Coreia do Sul, o Japão, para os Estados Unidos, nas high school, middle school, né, a gente começa a ver que a sociedade ela consegue desenvolver mais em determinados aspectos do que uma sociedade que não é tão ativa. É como uma pirâmide, né? Se você não trabalhar a base... É uma pirâmide. E as pessoas, né, muitas pessoas, aí a visão antiga, né, eu afirmo isso, que as secretarias de educação, elas não valorizam tanto a educação física, né, em diversos aspectos. Eles retiram carga horária do profissional de educação física, da aula de educação física, e acha que a educação física tem que ser passada de qualquer forma, né? Ele acha que é apenas uma brincadeira. Ele não vai entender que aquilo dali é um desenvolvimento motor, cognitivo, que vai ser importante não só para a parte motor e cognitiva, mas e que vai conseguir desenvolver outras áreas. Não, e eu acho que fica muito nítido, por exemplo, quando você vai prestar, por exemplo, quando você vai para um personal. Você consegue, é notório. Perfeito. Quem teve a vivência, né? Poxa, aquela criança que foi estimulada, o adulto que você está prestando o serviço para o adulto, você vê assim, esse cara não teve contato com nenhum tipo de esporte, o cara não tem noção nenhuma corporal, psicomotricidade, passou longe na vida dele. Então... Até o deambular você consegue perceber uma isso é muito ruim, né? Porque a pessoa que não apresenta essa experiência inicial, a atividade física para ela lá na frente vai ser ruim. Eu não consigo fazer uma trilha, eu não consigo nadar, eu não consigo saltar. E lá na frente a experiência vai ser ruim, porque é muito doloroso, né? A pessoa tentar fazer uma atividade física, uma atividade que ela não consiga fazer. Você trouxe um exemplo aí de trilha, por exemplo, que é uma experiência social, né? Social. Não é só atividade física que a pessoa às vezes não consegue. Então, assim, a educação física escolar trabalha tudo isso, né? Trabalha tudo isso e cada vez os órgãos vão retirando a carga horária da educação física escolar e agora querem retirar o professor da educação física escolar, professor de educação física da educação física escolar. Então, assim, é uma batalha que a gente precisa entender como cidadão mesmo, né? Eu como pai, como gestor, eu entendo que o profissional de educação física tem que ser o responsável pela aula de educação física escolar. E isso tem que ser debatido, tem que ser fiscalizado, tem que ser analisado, né? A gente tem que entender a análise de dados, o que está sendo transmitido ali, o que está sendo passado, né, para a sociedade como um todo em relação à educação física. Né? E eu enxergo assim, a educação física nas primeiras infâncias, no início da adolescência, ela é fundamental. Ela é fundamental para a pessoa desenvolver hábitos futuros
relacionados ao exercício físico. E a gente realmente não está falando da história de vocês como atletas, a gente está falando como uma sociedade em geral, né? É isso. É isso. Bom, e aí, como é que foi então? A gente já. É assim, gente, cada assunto vai ser pesado. Isso aí. Como é que foi a parte acadêmica de vocês? Né? Como é que foi assim, essa entrada na faculdade? Porque, uma pergunta para vocês. Quando vocês decidem fazer educação física, vocês decidem seguindo o desporto de vocês? Por exemplo, você entrou para ser técnico de natação e você entrou para ser técnico de atletismo, que são hoje, né? Claro que não. Claro que não. Eu entrei, na verdade eu fui para... A gente entrou com esse foco, mas hoje a gente trabalha com Porque na verdade distintas. a gente percebe que quando tem uma pessoa que vai curso de educação física, ela tem um fator motivacional. Quando entra, ela percebe que é um leque de opções, né? E você vai nessas... Então você não é técnico de natação, né? Não. Eu entrei, na verdade longe da beira da eu sou técnico de atletismo, né? Na verdade eu entrei para... Esse foi o seu objetivo de entrada? Eu entrei para ser técnico de atletismo de altíssimo rendimento, né? Eu entrei estudando muito atletismo, né? Fiz os principais cursos na área de atletismo, fui monitor na faculdade, fiz projeto final de curso, mas no meio da faculdade eu fui apresentado à área de saúde. Né? E aí, como é que foi essa apresentação? Foi algum professor, alguma seguinte, aula, uma vivência? Comecei a assistir algumas aulas, né, na área. Eu gostava muito de estudar hipertensão arterial, achei interessante aquilo. E via que alguns modelos que a gente utilizava no atletismo, um aeróbio de longa duração, geravam um desfecho na pressão arterial. Alguns treinamentos de potência, eles melhoravam mais o cardiopata do que o treinamento moderado. Eu comecei a ver que alguns modelos que eram do atletismo, na verdade, quando a gente pensa em treinamento para a promoção da saúde, a gente utiliza os princípios do treinamento esportivo, né? Especificidade, individualidade biológica, princípio da sobrecarga, e esses princípios eles eram muito bem aplicados em... Ou seja, a gente pode dizer que você identificou um mercado que te motivou a estudar. Inicialmente eu não pensei no mercado. Foi só uma curiosidade técnica. Foi uma curiosidade técnica. Entendi. Eu comecei a observar que aquelas pessoas melhoravam mais com determinados modelos de treinamento. E aí eu fui para a literatura. Eu estudava atletismo, bastante atletismo na faculdade, né, no âmbito da biomecânica, do treinamento mesmo. Foi meio que paralelo ao atletismo, então, esse período de estudo. Sim, foi meio que em paralelo. Né? Eu adorava estudar tudo da educação física. Gustavo não dormia. Gustavo estudava. Eu adoro estudar. Eu adoro estudar. Eu amo estudar. É a única coisa que não te tira, né? Oi? É a única coisa que ninguém vai poder te tirar. Eu sou um fanático por tudo que acontece dentro da área. Assim, Percebe-se a tua dedicação. Eu sou apaixonado pela educação física. Eu falo assim, o meu contrato foi com 9 anos, tive um contrato anterior, e de 9 anos para cá, curiosidade dentro da área de educação física, ou seja, quase 35 anos de curiosidade com a educação física. Ele sabe tudo. Gustavo sem querer entregar na idade. Não tem problema nenhum quanto a isso. E aí o que acontece? Eu na verdade, o que eu observei? Que esses modelos, eles serviam para a população em geral. E eu comecei a ver modelos... não só para atleta, né? O que serve para o atleta, o que é verdade, o que a gente usa em academia é treinamento de atleta. O pessoal está falando, estou fazendo uma intensidade, pliometria. Pliometria já existe no atletismo há muito tempo. Né? O treinamento de alta intensidade, o HIIT, High Intensity Interval Training, a gente já faz isso desde a década de 50, 60, né? Então, são os modelos de atletismo que eu consegui transferir para a população em geral. E você, Milena, como é que cortou essa natação aí? Como é que ela some a piscina? A piscina é uma coisa grande, né? É engraçado porque eu conheço o Gustavo de muito tempo e aí agora Vocês se conheceram depois de formado já, né? Já, Não, e é engraçado porque a gente conversa bastante e tal, e aí eu tô vendo que os nossos caminhos são muito parecidos, muito opostos, muito parecidos de novo. Mas é isso aí. E nós fomos atletas, né? Ele passou... Eu também tentei faculdade pública, né? Na época passei por uma faculdade pública, só que era um período de muitas greves, e aí como eu era bolsista, então eu falei, não, vou cursar aqui o primeiro período, aí voltava lá pra pública. Aí daqui já a voltou pouco, a aula? Aí tinha um mês de aula e voltava. E por fim eu falei, vou por aqui, e acabei cursando a minha faculdade particular. E aí a gente sabe que a iniciação científica é outra na faculdade privada, né? E na faculdade pública. E aí, então, toda a questão de curiosidade que Gustavo teve, na verdade,
pra mim foi um pouco diferente. Então, assim, a gente tinha as aulas, etc. Um belo dia eu passando no corredor da faculdade, porque somos antigos, então não tinha WhatsApp, Não Facebook, tinha grupo. Não tinha, então a gente A gente conversava. Exato. Então a gente passando, tinha aqueles painéis, assim, que as pessoas botavam panfletos, Cartazes. né? E aí eu vi um panfletinho de um curso de reabilitação cardíaca, de uma pessoa bem renomada, inclusive. E aí, na época, eu vi lá o conteúdo programático, era uma imersão, mas estava lá para profissionais da saúde, ou seja, não era só para médico. E aí eu resolvi me inscrever. Ah, pode estudante? Pode estudante. Você é estudante de educação física? Ah, não pode. E Aí mas espera aí, no conteúdo programático tem... eu imagino mirando assim, peraí. Não, porque ele é questionador e eu sou tanto quanto, né? Então eu sou queixosa desde sempre. Minha mãe que o diga. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar e falei, mas peraí, isso aqui eu acho que deveria ser um profissional de educação física que esteja ministrando. Você me liga amanhã? A pessoa falou, você me liga amanhã? Aí eu liguei, por fim eu liguei a semana inteira. E aí o cara falou assim, me passaram para a pessoa que estava organizando. Mas telemarketing, né? Ia passando. E aí a pessoa falou assim, querida, vamos fazer o seguinte, você vem. Mas não conta pra ninguém. Não fala que você é profissional da área. Você fica no seu cantinho. Vai ter um dia aqui que é específico só para médico. Você não vai poder participar. Mas você vem. Não vou te dar o certificado. Porque ele perguntou, mas pra que você quer? Não, caramba, né? Eu acho que é um mercado interessante pro profissional de educação física. E tá bom, beleza, fui. E aí eu não podia me comunicar muito, porque eu ia, né, dar spoiler. E eu ia falar, meu Deus, como que eu vou falar que eu não sou da educação física? Enfim, me apaixonei. E aí eu falei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. E procurei ver, na época, um professor da minha graduação, que era um cara bem entusiasta, né, que ele já falava sobre o profissional de saúde, o profissional de educação física como provedor de saúde, né, que a gente tinha, assim, que tá ali, mas era assim, era uma andorinha tentando fazer verão. Sim. Porque pelo menos a experiência que eu tive, eu não posso generalizar, mas o que me foi apresentado na minha formação foi... ou você vai pro fitness, ou pro alto rendimento, ou pra área escolar. E eu não me identificava com nenhum dos três. Sim, passei pelos três, né? Porque você tem ali os estágios que você tem que percorrer. E aí foi quando eu resolvi fazer uma especialização e a graduação ao mesmo tempo. Também na área de reabilitação cardíaca e grupos especiais. Então, quando você teve essa vivência do grupo, desse curso, né? Foi mais ou menos a tua virada de chave da natação? Foi quando você se identificou? Na verdade, assim, eu me identifiquei com a educação física quando entrei pro bacharel. Quando eu entrei no bacharel, o Gustavo já é mais romântico, né? Ele já... eu vim ali meio, deixa a vida me levar, tô aqui... Mas brilhou o olho no bacharel. E aí eu acho que ele brilhou de novo quando eu fiz esse curso. Foi como se fosse um filtro, né? Foi ali, bati o martelo e falou, cara, realmente é aqui. E aí foi quando eu resolvi fazer essa minha primeira especialização nessa área, né? Eu fiz as duas coisas juntos. E aí eu pude me formar e já saí com um pezinho na frente da galera que estava se formando junto comigo. Você já saiu com uma especialização, né? Exatamente. E na época eu era de uma rede de academias bem grande no Brasil. E aí eu falei, caraca, legal, tenho a pós-graduação, me formei e nada aconteceu. E é assim que funciona. É assim. E aí eu falei, e agora? Meu Deus, e eu comecei a ver que o campo na reabilitação cardíaca para nós era muito pequenininho, muito. Então, quando lá... restrito mesmo, muita né? coisa. E aí, quando o Gustavo vem falando, na fala dele inicial aqui, que a gente hoje ocupa espaço de destaque em locais que a gente antes nem sonhava, né? Que é estar dentro das sociedades, ter um simpósio dentro de alguns congressos importantes, feito por profissionais de educação física. Isso, antigamente, impossível, né, Gustavo? Pelo menos, eu não sei, Gustavo, mas eu ia em congresso com crachá de médico, porque o profissional de educação física não podia estar presente. E aí, assim que eu me formei,
como eu tava ali, eu trabalhava na Zona Sul e na Hoje Barra. acontece também, mas só que eu peço pra trocar. Eu sou profissional de educação física. Ah, Mas sim. agora dá pra pedir. Eles dão pra achar. Estudante não dá. Peço pra trocar. Não, na época a gente ia porque não podia entrar quem não fosse médico, fisioterapeuta. E aí eu não entendia, porque, caramba, até o enfermeiro estava inserido. Era quase aquele assim, né? O que você tá fazendo aqui? Não é pra você estar aqui. Exato, Né? exato. E aí eu ia com um crachá assim, ó, um médico se inscrevia, quem vai faltar? Eu. Botava assim um crachá no pescoço, você vai como fulana de tal. Ou seja, você precisava se agredir para poder pegar aquele conhecimento. Né? Enfim. Ainda bem que essa fase está passando. Já foi muito pior. É. E aí eu tive a oportunidade de, dentro dessa rede de academias, eu pude criar alguns fluxos, algumas metodologias que ali eles já viam o nosso diferencial, né? E eu tive também a oportunidade de ter contato com um cardiologista que na época eu não sabia que era. Ele estava ali me sondando para me contratar como personal. Ele era um cara extremamente questionador e ele me fazia perguntas assim que eu falei, gente, não é possível. E aí eu, fresquinha, né, recém-formada e tal, eu ia sanando as dúvidas dele e etc. E aí um belo dia ele me deu um cartão e falou assim, olha, a Unimed está abrindo um processo seletivo do setor cardiometabólico, por que você não se inscreve? Aí eu, caramba, legal. E aí eu fui, era uma empresa terceirizada, na verdade, que estava dentro da Unimed, prestando serviço, e aí tinha uma vaga. E aí eu, como todo brasileiro, não vou fazer. Uma vaga, não vou passar. Tinha entrevista, sistema de entrevista e tinha prova escrita. E aí minha mãe, de novo, falou... Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe é Rogéria. Minha mãe é gestora também. Tem que falar, porque a importância dela na sua vida é ímpar. Meus pais, assim, ele disse que teve que convencer a família dele. O meu foi o oposto, assim. A minha família... eu acho que quase que eles me convenceram, assim, não vai pra educação física, né? Identificaram isso em você? Não, sempre, sempre. Assim, eles me apoiaram desde lá, que eu era pequenininha, que eles começaram a ver eu me destacando no esporte. Eles fizeram investimento em todos os sentidos. Investimento não só financeiro, né? Porque no início você tem que abdicar de muitas coisas para poder acompanhar. Não, e a minha mãe abdicava de tempo. Minha mãe ia nas competições, ficava quinta, sexta, sábado, domingo dormindo no chão, num alojamento. Aí depois né? a filha vai fazer competição, né? E aí... E aí... eu não posso reclamar, né? Eu não posso reclamar que minha filha tá indo competir, não posso. E aí, o que acontece? Eu tive a oportunidade, minha mãe falou, poxa, vai lá, faz essa prova, pelo menos pra você saber como é que é. Como experiência. E aí fiz a prova, no dia, né, tinham outras pessoas tentando também. E aí fazia a prova, depois eles iam entrevistando. E aí eu vi que muitas pessoas foram indo embora. Eu, legal, eles vão em algum outro momento dar feedback. Eu fui ficando por último. Eu falei, gente, não sei se isso é bom ou ruim. E aí eu fui a última. Eles não falaram a minha nota na hora. Eu fiz essa entrevista. Eles falaram assim, você pode começar semana que vem? Porque você tirou tanto e a gente gostou muito da sua entrevista. E eu posso começar. E aí eu, na época, pedi demissão da onde eu estava, né? E aí eu falei, olha, eu vou ser muito sincera, eu sei a teoria, então eu não sei a prática. Não tem problema. E eles começaram quase que uma imersão ali comigo. E tirando o diretor dessa empresa, eu fui uma das primeiras profissionais de educação física a estar trabalhando ali na Unimed. Conheci Gustavo, porque Gustavo trabalhava na época na concorrência. Chegamos no momento de conhecimento. Em outra operadora de saúde. Aí os nossos caminhos começaram a se cruzar. A gente vai então agora começar a entender o início da atuação profissional de vocês dois. Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria só fazer uma perguntinha para vocês, que o Gustavo já falou, mas eu quero que fale um pouco mais. Mas de duas coisas que eu acho que é fundamental, né, para o profissional de educação física. Primeiro, a busca pelo conhecimento. O Gustavo deixou claro aqui que estuda e é apaixonado por estudar. E Milena diz que já fez a especialização enquanto graduava. Né? E aí eu queria que vocês fizessem um bate-bola, vocês dois, tanto da importância de quem está assistindo ter esse entendimento da busca, seja pela especialização, pelo conhecimento, e também da postura profissional. Né? Porque Milena traz pra gente que teve a sua porta aberta para o teu início de um cliente, né? De um aluno, vamos dizer assim. Exato. E a tua postura profissional é que te levou a isso. Então, como é que vocês identificam isso? Tanto da busca, né?
pela especialização, pelo conhecimento, como de onde a gente está sendo observado e tudo é networking, tudo é possibilidade. Como é que vocês percebem isso? Na verdade, né, tanto eu quanto a Milena, na verdade nós viemos de uma área desportiva, então assim, a disciplina faz parte do nosso café da manhã, né? Você já acorda disciplinado, então assim, a postura profissional é algo natural, você tem que entregar, tem que ter disciplina, tem que respeitar as hierarquias. E em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes. Então, desde novinho até a graduação, a gente já demonstrou essa postura, né? E isso já é um passo para buscar o conhecimento, né? Você vai buscar o conhecimento, o que você vai fazer? Você vai ter disciplina para estudar, você vai ter disciplina para entregar algo. E você não vai querer entregar mais ou menos. A gente vê de esporte individual, a gente não pode entregar mais ou menos. Eu não posso fingir que eu estou jogando. Eu tenho que correr. Mais ou menos não serve, né? Mais ou menos não serve. Né? Tinha um fisiologista, um preparador físico do Botafogo, que ele falava exatamente isso. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer, ele falou, mais ou menos não presta. Né? No esporte de alto rendimento, e a gente cresceu com essa... E essa ideologia serve para a vida, né? Para a vida. Né? Não é só o alto rendimento. Se for fazer, faça bem feito. Né? E entenda antes... Busca o conhecimento, como minha vovó dizia, você não é obrigado a assumir o compromisso. Mas assumiu. A partir do momento que você assume esse compromisso, você tem por obrigação de entregar o seu melhor. Né? Você não é obrigado, estou oferecendo um emprego aqui... Aceitou. É que ninguém te obriga a aceitar, né? Ninguém te obriga a aceitar. Lógico, tem uma situação de necessidade, mas enfim. Mas se você tem a oportunidade de pensar para tomar a decisão, você tem que fazer bem feito. Né? E foi exatamente isso. A busca ela começou através de curiosidades e mercado foi abrindo. Né? Mercado da área de reabilitação cardíaca, né? Anos 2000, eles começaram a estudar muito cardiometabólico, metabolismo, e aí a gente começou a se inserir nisso. Né, eu comecei a trabalhar numa clínica, né, assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica de reabilitação cardíaca, fui professor dessa clínica, depois virei o coordenador dessa clínica, né, uma clínica em Ipanema, e aí eu comecei a desenvolver alguns modelos de treinamento que eu acreditava e que tinha na literatura, e a gente começou a gerar bons desfechos, até que a gente chamou a atenção para um plano de saúde, né, um plano de saúde grande. O rival dela. Oi? O rival dela. Tanta gente. A reabilitação cardíaca, na verdade, passar um dado aqui para vocês. 97% da população que depende de reabilitação não está em programa de reabilitação. Então tem muito mercado de reabilitação. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, entre 20% e 30% da população acima de 60 anos tem critério para reabilitação. Né? Então a gente está muito defasado, tanto faz, concorrente, vão surgir 30 concorrentes e a coisa... E ainda vai ter mercado. Ainda vai ter mercado para todo mundo. Né? E então o que aconteceu? Esse plano de saúde me chamou. E na entrevista, quando eu cheguei na entrevista, eu achei estranho, a gestora falou, qual estrutura que você quer para trabalhar? Calma aí, como assim estrutura? Sou profissional de educação física, estou acostumado com isso. Calma aí, qual estrutura você quer? Pedagogia na miséria, né? Aí ela falou, olha só, aqui a gente trabalha com desfechos. E a estrutura que você vai pedir provavelmente vai ser uma estrutura que não vai custar tanto pra gente, em termos dessa macro empresa. Sim. E se a culpa, se acontecer um erro, a culpa vai ser sua, não vai ser da estrutura. Aí eu pedi toda a estrutura. Eu quero uma ergospirometria, quero um trabalho assim, assado. No mês seguinte já estava toda a estrutura e a gente entregando desfecho. Né? Aí eu fiquei nessa empresa de 2008 até 2019, até quase o início da pandemia, entregando desfechos, apresentando esses trabalhos nos Estados Unidos, apresentando o trabalho pelo Brasil, ganhando alguns prêmios específicos. Mas assim, o objetivo dessa empresa era reduzir custo com internação. Né? Aí que vem a moeda de troca. Né? Para quem é da educação física, o nosso desfecho ele é muito bom. Aumentar a capacidade física gera redução de custo. Qual gestor não quer ouvir isso? Todo gestor quer escutar isso. Né? Mas eles não valorizam tanto, eles precisam valorizar. Um time, quando precisa fazer o gol, ele tem que contratar um atacante. Não adianta contratar um goleiro, o goleiro não vai fazer o gol. Então, os gestores sérios, eles estão indo no público que busca o bom desfecho. Você acha que esse mercado já está começando a se movimentar com esse entendimento? Esse mercado está muito bom para a educação física ocupar. Né? Porque o maior desfecho hoje, né, o grande pilar
né, para reduzir mortalidade, reduzir morbidades cardiovasculares, né, para reduzir incidência de doenças crônicas não transmissíveis, E os agravos é a também. capacidade física. Aumentar a capacidade física. E nós somos extremamente preparados para isso. A gente estuda isso na faculdade. A nossa tá na veia. É né? diretamente proporcional à atuação, né? É isso aí. E o que acontece? Essa empresa começou a investir, começou a formar outros profissionais, começou a abrir outras unidades pelo Brasil e a gente começou a formar um grande mercado. Lembrando que isso tudo começou no Rio de Janeiro, com profissionais de educação física do Rio de Janeiro desenvolvendo esses programas, e hoje os grandes programas brasileiros, eles têm como referência o Rio de Janeiro, os modelos que nós desenvolvemos aqui, né? Que a gente desenvolveu lá, que a Milena desenvolveu na outra operadora de saúde. Enfim, a gente tem uma mão muito boa na área de reabilitação, e a educação física, ela é fundamental para melhorar a saúde dessa população. Então, agora a gente vai entrar nessa parte de saúde propriamente dita. Então, chegamos à parte. Hein? Deixa eu só fazer uma observação. O Jorge, você estava perguntando sobre a busca do conhecimento, sobre a postura profissional, né? Só ratificar o que o Gustavo, concordo com tudo que ele passou, mas eu queria só trazer, quando eu era estagiária, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente forma os novos profissionais, e eu bato muito na tecla. Quando você fala de postura profissional, eu também penso no estereótipo do profissional de educação física, né? E eu brigo muito com os meus pupilos, né? A postura deles. Então, você não vê, às vezes, certas categorias se vestindo de uma forma ou se apossando de uma fala específica. E aí, quando eu era estagiária, óbvio que eu não tinha essa noção, mas como meus pais têm uma formação bacana, meus pais são arquitetos, meus pais são gestores também, e eles, por eu ter sido atleta também, então assim, tanto os meus técnicos quanto a minha família vieram me lapidando, né, ao longo construção mesmo de personalidade, né? Ao longo da minha maturidade. Um professor chegou para mim uma vez, dentro da academia, e falou assim: caramba, eu acho que você vai ser uma profissional muito bem sucedida. Isso no iníciozinho da sua carreira? Não, eu era estagiária ainda, nem faltava, sei lá, 2 anos ainda para me formar. E eu, caramba, legal, obrigada. Aí ele: você quer saber por quê? E ele era extremamente assim, ele era, não vou dizer grosso, mas ríspido. ele era direto. Ele não era de muito sorriso e tal. E aí eu, quero saber. Ele falou: eu acho que você tem 3... E ele falava meio rapidinho, assim, não olhava direito pra mim. Eu acho que você tem 3 princípios básicos. Aí eu: quais são esses 3, né, da cabeça dele? Aí ele falava assim: olho no olho, voz ativa e pés paralelos ao solo. Eu falei: esse cara é louco. É por isso que eu vou dar certo? Não consegui. Estudo pra caramba. É só por isso. Eu achei que você ia falar que, caramba, você gostou da metodologia que eu trouxe aqui pro pessoal. Eu fico imaginando o rosto da mulher na hora falando. Tá. Eu sou pouco transparente, né? Tá. Então, aí eu, tá. Aí, você quer que eu te explique por quê? Eu quero, por Melhor. favor, me explica. Aí ele falou assim: olho no olho. Aqui, porque a gente atuava num local assim que o poder aquisitivo e a classe social é bem alta, né? Então, ele falava pra mim assim: você tem que olhar no olho do seu cliente. Se você olha pra baixo, ele pisa em você. Se você olha pra cima, ele não te dá confiança. Então, você tem que olhar no olho do cliente, você tem que olhar, você tem que entender o que ele quer, você tem que... já tem que ser medular. Antes dele falar, você já tem que responder. E você faz isso. Porque eu tinha montado uma metodologia exatamente que vinha a ser o meu futuro, para a população especial dentro daquela academia. Eu achava que aquelas pessoas ficavam muito desassistidas. Você não tinha nenhum tipo de monitoramento e nenhum acompanhamento. Então, você tinha um alto índice de evasão. As pessoas simplesmente não se sentiam acolhidas e iam embora, ou acabavam por buscar um personal, porque o personal ia estar um pouco mais atento ali a certas questões. E aí eu fui perguntando as outras coisas, né? Voz ativa. Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho. Beleza, voz ativa. Porque você tem que ser assertivo no que você está falando, né? Você tem que ter certeza.
Não sabe a pergunta? Responde o que vem na sua... Ele falava, responde o que vem... Com convicção, todo mundo vai acreditar. Ai, que legal. Então, que bela dica. E ele falava, pés paralelos ao solo. Isso é o que eu mais entendo hoje. Mas na época eu falava, mas eu acho que quando a gente fica de pé, ele fica meio paralelo mesmo ao solo, né? Assim, na minha cabeça. Aí ele, não, repara, aí ele começou, me puxou e foi apontando todas as professoras e estagiárias que estavam no salão. E... pesquisa de campo na hora, né? Como aluna de Sérgio Tavares, o corpo fala. O corpo fala. E a postura daquelas profissionais não eram de estar liderando, né? E hoje eu passo isso para eles. Então, assim, às vezes eu tô de longe, pela posição que eles estão, posição corporal que eles estão, eu sei se eles estão... te dá segurança, né? Eu sei que eles estão conversando com o pai de um aluno, algo sério, ou se eles estão ali descontraídos, batendo papo, marcando o chope do final de semana. Então, assim, apesar da brincadeira, né, eu acho que quando ele me passou isso, abriu os meus olhos para entender que nós somos uma categoria séria e para a gente querer respeito e ocupar um espaço, a gente também precisa passar isso para o outro. Né? Por que quando a gente... Me marcou você, né? Me marcou. Então, por que quando a gente chega para palestrar, as pessoas acham que a gente é médico? Pela nossa postura. Mas não, o profissional de educação física... Eu tenho que saber que é profissional de educação física. É isso. Né? Verdade. Tem que ter essa postura. E a tua história, para quem está assistindo, ratifica o que você está falando agora, relembrando, né? Quando você tem a oportunidade aberta, não era um coordenador, não era um gestor, não era o dono da empresa, era o teu aluno. Exato. Então, assim, não é porque... Eu acho muito importante a sua fala. Não é porque o seu gestor não está te olhando, vamos dar um exemplo, né? Que você pode... relaxar. Pode ser qualquer aluno, qualquer pessoa passando, que a tua oportunidade vai passar ali. Exato. E aí agora eu quero que a gente fale um pouco dessa questão do momento de vocês, né? Do momento atual, desse público-alvo que vocês atendem e desse mercado que está aí. Gustavo já deu a deixa para vocês, que está aberto, tem demanda, bastante. Não está saturado, longe disso. Muita demanda. E aí a gente vai falar sobre isso agora. Tá bom. A gente vai ter o momento de falar um pouco da Câmara, mas vocês atuam, identificam as possibilidades, e eu queria que vocês falassem um pouco. Parece pleonasmo, educação física, saúde, educação, mas a gente tem que chancelar, né? O CBO está aí para poder ratificar, e vocês estão dentro do mercado. Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte. Jorge, eu costumo dizer que eu acho que falta entendimento dos gestores. Uma das buscas na Câmara é exatamente fazer com que os gestores como um todo, né, seja de uma empresa privada, gestores que estão ali no executivo ou o nosso legislativo, eu acho que falta um pouco de entendimento. Retrocedendo um pouquinho, o meu caminho, né, até chegar na saúde, eu tive a oportunidade de fazer outras especializações e uma delas foi a gerontologia na UF, na cidade de Gustavo, lá em Niterói. Uma coisa, como o Gustavo disse, né, que a gente vem buscando, e uma coisa veio me trazendo a outra. Eu não sei dados específicos, mas a gente tem um percentual alto dentro da reabilitação cardíaca de idosos. E aí, por diversas questões, e aí eu comecei a perceber que a gente não estava tão capacitado assim para absorver aquele nicho, né? E aí eu lembro de uma frase do meu pai de lá atrás, que meu pai, assim que eu entrei na faculdade para ser técnica de natação, meu pai falava assim, meu pai é um cara bem visionário, né? Ele é arquiteto, o cara entende é um Wikipédia ambulante, assim. Ele entende de geopolítica, antes do parar para conversar com o Gustavo, tá no dia. Antes do Covid vir para cá, ele já tinha falado. Ele já tinha falado, vai dar ruim aqui pra gente. Já começa a estocar as coisas, já começa aí, já começa aquilo, vai chegar aqui, vai acontecer. Meu pai, se fosse acontecer, o pessoal já estava falando e demorou um tempo. Quando começou lá na China. Porque foi em dezembro lá que estourou em março. Não, quando começou um dos primeiros casos lá, ele já estava falando. E aí, enfim. E aí meu pai falava assim, olha, a pirâmide etária está se invertendo, o mundo está envelhecendo. Eu acho que você deveria atuar com idoso. Eu, na época, eu falava assim,
Alto rendimento, natação? Eu vou trabalhar com idoso. E aí, hoje eu trabalho com idoso. Sabe aquela expectativa e realidade? Então, hoje eu trabalho com idoso e eu sou completamente apaixonada. Eu, inclusive, tenho um projeto lá em Mesquita, chamado 60 Mais. É um projeto que a gente atende idosos fragilizados. Então, eu acho que eu consigo unir aquela coisa. Eu senti muita falta quando eu saí da reabilitação cardíaca, mas como eu moro na Baixada, o meu deslocamento, né? Eu me tornei mãe, então a vida muda muito. Então, tratar daquela pessoa, a gente escuta muito assim, caramba, eu não botava roupa sozinho e hoje eu coloco. Então eu costumo dizer que o médico da sessão, ele tá ali uma vez por semana, né, com aquele paciente. A gente está todos os dias. Então a gente é meio psicólogo também, né, Gustavo? A gente escuta, a gente vai nos aniversários, a gente recebe presentes, então assim, a gente acolhe. É um vínculo totalmente diferenciado. Não, totalmente diferenciado. Então, e a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Até onde a gente vai, o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente se envolve. Mas é muito gratificante. Eu acho que, para mim, ouvir isso, né, para mim não tem preço, né? Você dizer, o idoso chegar ou o doente chegar para você e falar assim, caramba, eu não subi a escada e hoje eu subo. Minha autonomia e minha independência não existiam porque eu fiz revascularização, etc. E hoje eu tô com a minha parte emocional estabilizada, o meu cognitivo. Isso não está em exame, né, Milana? Não. Isso é uma evolução. Isso é saúde. Esse feeling, né? Esse feedback é extremamente importante. E aí, eu entrei nessa área, né? Eu tenho esse projeto, que é um projeto para idoso fragilizado. Então, aquele idoso que está em casa, eu não posso dizer acamado, né? Em sua totalidade, né? Mas ele requer cuidados. Então, aquele idoso que está de andador, que usa bengala, cadeira de roda, aquele idoso que já tem algum déficit, algum quadro demencial, por exemplo, algum déficit cognitivo importante, aquele idoso que tem alguma doença crônica totalmente, me fugiu a palavra agora, como é que é? Limitante. Que não está estabilizado. Fala, Gustavo, me ajuda. Enfim, não era isso, mas ok. Por exemplo, o cara chega pra você com a diabetes dele completamente alterada, né? Então, aquelas doenças crônicas, meu pai fugiu a palavra, daqui a pouco, no fim eu lembro. Totalmente descontrolada. E aí, então, a ideia do projeto é esse, a gente tem um critério de entrada, passa por uma avaliação. Então, hoje, o prefeito abraçou, né, o nosso gestor. Isso é fundamental, máximo, né? Exato. Tanto que hoje a gente já tem um sistema, antes a gente não tira na mão, a gente conseguiu um sistema para a Secretaria como um todo, e o 60 Mais faz parte, a gente está, dentro desse sistema, a gente está conseguindo ter resultados para a gente fazer uma retroalimentação com as clínicas da família. Então a informação vinha de lá para cá, mas agora também vai daqui para lá. Tem o feedback, né? Exatamente, porque o cuidado é um só, né? Porque olha só, o médico, ele vai atender ali, ainda mais com fila de CISREG, vai atender uma vez a cada 6 meses, né? Uma vez a cada um ano. E você tendo essa retroalimentação, ele recebe lá, tá lá no prontuário. Então quando ele vai atender o idoso, tá lá o meu parecer, né, dizendo como é que a pressão dele se comportou, como é que foram os níveis de ganho dele de força, ou as perdas que ele teve, se ele teve alguma queda no meio do caminho, se eu acho importante ou não fazer, ele ter uma atenção maior com determinada medicação. Eu acredito que essa medicação aqui está dando mialgia nele, tem como rever? O cuidado fica mais assertivo, né? Completamente. Então, a gente não é só físico, né? Então, você qualifica o atendimento, né? E o profissional de educação física, ele precisa entender, né, o corpo. Quando a gente fala em educação física, o ser humano não é só corpo, né? Então, a gente não tem que tratar só o corpo, a gente tem que ver a parte cognitiva, a gente lida com as partes emocionais, não que a gente cuide disso, né? Mas a gente lida com a parte emocional, com a parte espiritual, ainda mais falando de idosos, eles estão sempre inseridos com alguma questão religiosa, que é importante quando a gente fala sobre a parte social. Então, hoje, por exemplo, na Câmara, só para findar um pouquinho o assunto,
Eu já como falei, não, vamos falar. Não, é que passa para o Estado, porque a gente, né, fala bastante. E aí, a gente na Câmara, eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida para presidir a Câmara. Hoje a gente tem um time muito bacana, né, um time com pessoas que têm expertise assim, em diversas áreas. A gente vem trazendo aí muito conteúdos semanais, a gente tem feito webinars, a gente tem feito parcerias com outras categorias, categorias importantes, inclusive. Lembrando que cientificamente já foi comprovado que se a gente tem um cuidado multiprofissional, isso é um diferencial. Então, ter essas categorias ali junto conosco, falando a mesma coisa, reverbera de uma forma muito mais positiva. E a ideia da Câmara é exatamente ratificar, incentivar e abrir mais espaço dentro da atenção básica. Então, quando eu falei lá no início que eu ouso dizer, né, que nós somos uma das poucas ou a única categoria que trabalha propriamente dito com a prevenção e com a redução de custo, isso tem que estar na cabeça do gestor. Agora eu vou te fazer uma pergunta antes de passar para o Gustavo. Vou te fazer uma pergunta delicada, hein? Você traz a fala de que a gente ainda precisa ter uma alteração de pensamentos dessa parte de gestão, né? Uhum. De entendimento, vamos dizer assim. Você identifica isso na categoria também? Identifico. Mas eu acho que é falta de acesso. Eu vejo o seguinte, hoje o Conselho ele tem um movimento muito bacana. E eu vejo que as pessoas que seguem o movimento do Conselho, que estão ali participando das capacitações, que estão inseridos de alguma forma dentro de uma comissão, são profissionais diferenciados, que já têm esse entendimento, já têm esse olhar mais macro. Mas a categoria é muito grande, né? Enfim, então Mas acredito precisa ter que esse movimento também, né? De entendimento, esclarecimento. É o que a gente está tentando. Sim. A gente está tentando ali trabalho de formiguinha, falando com gestores por gestora, comissão por comissão. Todos os eventos que a gente tenta catar um ali para poder trazer a ideia do que a gente está querendo, para onde a gente está querendo ir. E eu acho extremamente importante, e eu me sinto muito lisonjeada quando, por exemplo, meu marido é engenheiro, né? E ele reclama muito do conselho dele. Eu até brinco, eu falo, só reclama, vai lá, bate na porta, fala, eu quero trazer. E aí é muito, muito engraçado, porque de tanto eu falar isso pra ele, tem uma pessoa que tá montando uma chapa, e aí chamou ele, ele trouxe, ele falou, caramba, minha esposa faz parte lá do Conselho de Educação Física, e aí ele começou meio que relatar. E o pessoal do Conselho Regional de Engenharia não sabia disso. Bacana. E aí ele falou, olha, acontece assim, assado, tal. E eles acharam sensacional. E o meu marido fica maravilhado com o que a gente tem, né? Mas daqui a pouco tem na engenharia. Vamos revolucionar. Não, então. Consultoria. Eu falei pra ele que eu vou cobrar, se ele entrar, eu vou cobrar pra dar enfim. E aí, eu acho extremamente importante. Por que eu tô falando isso? Porque pro meu marido, estar próximo do conselho é uma distância absurda, né? Hoje eu e o Gustavo estamos dentro, estamos na ponta, né? E isso, quando a gente pensa assim, caramba, a gente está dialogando na esfera federal, a gente está dialogando no âmbito municipal, estadual, nacional, a gente está fazendo um movimento que vai mudar a categoria. Isso causa um certo... Às vezes as pessoas acham que a gente nasceu sabendo, né? Que a gente não tem medo de nada. Mas isso causa, às vezes, um certo medo na gente do seguinte... Caramba, a gente está direcionando a categoria para um viés, né? E a gente acredita tanto nisso, a gente dorme e acorda falando sobre isso, sabe? E a gente tem, né, menina? A gente tem muita responsabilidade com relação a isso, né? Exatamente. Por exemplo, você pode emitir um parecer sobre um determinado assunto. Vamos conversar com um mero especialista. Nossa. Vamos ver o que ele pode enviar para a gente de literatura, de expertise, e ver se de fato a gente pode emitir aquele parecer. Porque na verdade vocês não representam mais só vocês.
Né? É uma representatividade. É uma mudança de paradigma na profissão. Se a gente cometer um ato falho, a gente pode direcionar a área de saúde para um lado errado. Né? Gustavo, antes de falar da Câmara, fala um pouco desse teu momento, desse teu atual momento, como é que você está, dessa tua atuação realmente dentro da saúde. Tá, hoje, né, eu sou diretor técnico e científico de um conjunto de clínicas, né, que a gente trabalha com doenças crônicas, né, não transmissíveis, hipertensão, diabetes, cardiopatias. E a gente tem alguns clientes, né, que são operadores de saúde. E hoje a gente atende, né, o nosso grupo, né, eu faço a gestão de todo o treinamento, de todo o controle, de todo o fluxo dessa população. A gente atende por unidade entre 500 e 600 pacientes aproximadamente. Né? A gente tem unidades no Rio de Janeiro, unidades em Niterói, unidades em São Paulo, né, que a gente atua fazendo exatamente isso, né, reduzindo custo de operadora de saúde. Né, que Como a Milena falou, quem não quer ouvir isso, né? Como a Milena falou, quem não quer ouvir isso. O gestor, ele precisa escutar isso. Né? Ele precisa da redução. Nem que seja pelo menos para abrir a porta, né? Ele precisa escutar e assim, o papel da educação física ele é fundamental para atuar dessa forma. Né? Hoje eu trabalho também, né, hoje, dentro da área de saúde, eu trabalho com capacitações, né, específicas dentro da área de saúde, né, capacitando pessoas para trabalhar na área oncológica, na área cardiológica, na área tudo ligado ao exercício e avaliação, né? E também tem alguns contatos, algumas ações que estão vinculadas a algumas secretarias, por exemplo, Secretaria da minha cidade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ciência e Tecnologia, e hoje eu sou um dos membros do Polo de Saúde Leste Fluminense, né, região Leste Fluminense, né, eu fico responsável pelo grupo de trabalho que é capacitação de mão de obra, né, e empreendedorismo. Né, a gente trabalha, né, entendendo as dores da região para, se possível, intervir. Né, e não só na educação física, né, a gente faz isso com grupos de gestores de grandes hospitais e eu coordeno esses grupos direcionando, né, a população como um todo, né, quando a gente pensa em capacitação. Né. E Gustavo, você batendo um papo nos bastidores, você também falou alguma coisa sobre cardiopatia congênita em crianças. Você pode falar algo sobre isso? Sim, assim, é um trabalho muito bonito. Né? Antigamente, né, a criança, né, que apresentava algum tipo de cardiopatia, né, era praticamente fadada a um estágio terminal. E hoje nós temos trabalhos bonitos na área de educação física, né, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que trabalha com esse tipo de criança. Né? Um indivíduo que apresentou uma má formação de coração e continua treinando. Né? E isso é um mercado muito grande também. Né? Tem poucos profissionais espalhados pelo Brasil e assim, muitas crianças se mudaram, por exemplo, para a minha cidade. Né? As pessoas eram do Espírito Santo, Minas Gerais, eles se mudaram para a minha cidade para buscar esse centro específico. Né? Então eles evitam de ir para São Paulo, de centros mais específicos, né? E eles ficam em cidades, né, que tem uma gestão séria, tem um trabalho sério, né? E hoje, assim, a gente tem... É um trabalho muito gratificante, né? Você colocar uma criança, né, que não podia fazer nada, para fazer aula de educação física e participar de uma Olimpíada escolar, só quem trabalha com isso, eu fico arrepiado, assim, só quem trabalha com isso que consegue entender. Né, ver a reação dos pais, ver a reação da própria criança, do adolescente, né, você dando vida para pessoas que há 30, 40 anos atrás elas estariam com a sobrevida muito reduzida, né, você dando qualidade de vida. Né, isso daí serve para a criança, serve para o idoso, que a Milena citou aqui, que o único contato social dele é no momento da educação física. Né? As pessoas não entendem isso, né? Assim, é físico, lógico, a gente precisa de um desfecho, mas a questão social é fundamental. Né? A gente pensa em saúde, a gente tem que pensar em psico, físico e social. E o social, dentro de um ambiente, você aumenta a adesão, você melhora a autoestima, você consegue formar grupos específicos e ele não encara aquilo dali como uma doença, ele encara aquilo dali como algo normal. Realmente, as pessoas convivem com isso. Né? E é muito importante, né? Você trabalhar com criança, trabalhar com idoso, trabalhar com a população como um todo. E quando a gente pensa no idoso, algumas pessoas erroneamente pensam que está no final da vida.
E tá na melhor parte da vida, né? Você tem que proporcionar a questão social, como o Gustavo falou. A Milena falou da pirâmide, né? Em 2050 vai inverter. A gente vai ter mais idosos no mundo do que população jovem, né? Então a gente vai inverter. Então a nossa lógica... vai estar lá, filho. Com certeza. A nossa lógica, ela tem que ser pensada para o idoso, né? Já está sendo pensada para o idoso. Isso é polêmico, né? A população... Isso é polêmico, porque quando a gente... Falando de idoso, né? Uma vez eu estava dando uma entrevista numa rádio, e aí um advogado levantou essa bola de porque quando eu fui na Irlanda, porque quando não sei o quê, lá não é essa palhaçada que é aqui. E ele polêmico, ele polêmico, aí eu, meu Deus, e aí passaram pra mim, eu falei, e agora? Eu falei, bom, vamos lá, a Europa, ela enriqueceu antes de envelhecer, né? A gente está seguindo por outro caminho. Então, a gente está sem perspectiva de enriquecer e a gente está envelhecendo. Então, assim, a gente hoje, será que a gente hoje, imagina 2050, a gente está apto, quanto sociedade, para absorver? Eu não estou dizendo, quando a gente pensa de acessibilidade, por exemplo, a gente pensa só em quê? Cadeirante e deficiente visual, no máximo. Mas o obeso, a gestante, o idoso, às vezes não consegue subir no ônibus, subir nas calçadas. E como o Gustavo falou, eu acabei não citando, eu coordeno 2 secretarias de esporte, né, em 2 municípios distintos. E falando da terceira idade, ou da prestação de serviço como um todo, eu costumo dizer, né, nas minhas capacitações, tanto dentro das secretarias quanto fora, a gente precisa gerar propósito, independente do que se faça. Por exemplo, o aluno está ali fazendo natação, criança, fazendo natação o ano inteiro. Acabou o ano, não tem nada. Poxa, você não vai fazer um torneio, não vai dar uma medalhinha, não vai ratificar o seu trabalho. É o desfecho. Sabe? Né? Desfecho. Você não vai mostrar para aquele pai que não tem condições nenhuma financeira de estar em qualquer outro lugar, ele vai poder bater a foto do filho no pódio. Caramba, é um diferencial. Mesma coisa para o idoso. O idoso tem 7 dias na semana. Ele só sai de casa 2 vezes para sua aula. Então você tem que dar seu máximo. Faz um passeio, faz um café da manhã, junta o grupo, faz como o Gustavo talvez disse, seja a única inserção social dele, seja a única inserção. A única. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com o público AA, né? E também tenho daquela classe mais baixa que, caramba, fica um mês sem ir falando, eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Então, assim, de que forma eu posso absorver essa demanda, né? Hoje, por exemplo, a gente tem num município específico, a gente tem a prestação de serviço para PCDs, né? Que ontem até foi o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E aí, a gente me incomoda tanto ver o quanto está sendo maravilhoso a nossa prestação de serviço para aquele aluno, mas a mãe está sentada esperando. Aquilo me incomoda porque ela é a pessoa que, entre aspas, eu não sei nem se eu poderia estar falando sofrer, né? Mas eu acho que assim, ela padece tanto ali, pega aquele PCD, vai para uma terapia, ela também leva para a precisa escola, de saúde, né? Ela precisa ser acolhida também. E aí hoje a gente está montando um projeto que vai iniciar na semana que vem, onde a gente divide a piscina e de um lado está acontecendo o exercício ali, o exercício físico para o portador, e do outro lado está acontecendo uma aulinha de ido para a mãe daquele portador, sabe? Para ela poder ter uma válvula de escape, para ela poder melhorar o físico dela, né? Enfim, para ela poder também ter saúde para poder cuidar. Perfeito. Porque o cuidador, ele também, seja o cuidador do PCD, seja o cuidador do idoso, seja o cuidador da criança com cardiopatia, ele precisa também ter saúde. Então, a gente enquanto gestor, a gente também precisa olhar para o cuidador. É o olhar macro, né? Exatamente. Não só da integração pontual. Exatamente. A gente está quase indo para o final, mas ainda falta um pouquinho, não sai daí. Acompanha a gente até o final. Para quem está assistindo vocês, né? A gente bateu um papo muito bacana aqui hoje, né? E aí, uma pergunta para vocês. Eu sou profissional, estou assistindo de casa, no YouTube, no canal do CREF1, vocês dois falando, e não trabalho nessa área de reabilitação cardíaca ou gerontologia, e me interessei.
que vocês indicariam para esse cara? Qual o caminho? Aquele que a gente brincou nos bastidores, né? Vocês chegaram num caminho que às vezes a pessoa tem esse desejo. Como é que vocês... Óbvio, né? A gente entendeu aqui que vocês ralaram, buscaram, mas como é que vocês falariam para essa pessoa? O que vocês falariam? Eu daria o seguinte conselho, né? Primeiro, ler sobre a temática, entender como que está esse nicho cientificamente, na parte mercadológica, entender a temática como um todo, né? Porque eu acho isso fundamental, a pessoa se informar. Né, se informar, porque às vezes a área é muito bonita, mas na região não consegue desenvolver, então às vezes fica um pouco inviável, né? Então, ler sobre a temática e depois buscar alguns centros, alguns profissionais de referência, né? A gente tem alguns, né, no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro é escola, né, para essa área de reabilitação cardíaca, né? A gente tem excelentes profissionais que trabalham aqui no Rio de Janeiro, né? A gente mapeou em 2014, a gente tinha 88 profissionais trabalhando, né, de educação física na época. Hoje a gente já tem aproximadamente 150 profissionais, né, atuando nessa área. Então eu acho que é interessante conversar com esses profissionais, né, e se possível buscar estágio prático, porque muita coisa a pessoa não vai conseguir enxergar na faculdade, enxergar em pós-graduação. Ela vai ter a literatura e a literatura está enviesada com modelo alemão, com modelo americano, com modelo sueco, que é completamente diferente dos modelos que a gente vê anotando aqui. A base técnica com aplicabilidade. Com aplicabilidade, né? Então, assim, buscar o que eu aconselharia, buscar estudar a temática, depois buscar os grandes centros, depois buscar profissionais de referência e tentar fazer o treinamento prático em cima dessa área, né? E nós temos algumas clínicas, né, que nós podemos fornecer esse treinamento prático também. É isso, mulher. Eu vou só ratificar aqui o que ele disse no seguinte: quando ele diz sobre busca prática, né, estágios práticos, independente se você está nesse seu processo de formação ou não, eu acredito que o Gustavo também, quando ele falou ali de Niterói e está treinando na Mangueira, às vezes as pessoas veem o nosso percurso, né? E a gente conversou um pouco isso lá atrás, já tive a oportunidade de estar conversando com o Jorge há um tempo atrás, e as pessoas acham que é um pouco mais simples, né? Ah, mas ele é de Niterói, estudou no Salesiano, burguês, né? Tem dinheiro, deu tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim. Então, eu dormia mais no ônibus do que dentro de casa. O meu percurso foi fazendo estágios que muitas das vezes eram práticos, mas não eram remunerados. Participei de vários eventos sem ganhar R$1 e às vezes nem certificado, exatamente porque eu queria adquirir. Às vezes escondida. Sempre. Exatamente para buscar esse conhecimento. E aí, quando eu digo que eu queria ratificar, eu acho que eu resumiria em 2 palavras para as pessoas que queiram entrar na saúde, seja ela para PCD, para gerontologia, para reabilitação cardíaca, é buscar o conhecimento. Então, assim, você primeiro precisa entender de que forma você vai atuar ali, né? Você buscar as referências, tanto o profissional quanto os centros de referência, e partir para o estágio prático, como o Gustavo falou. E assim, não ter medo do percurso, porque a gente só consegue chegar lá em cima, na pirâmide, por conta do percurso. E às vezes as pessoas, elas querem chegar onde você chegou, mas elas não querem passar pelo seu processo. E o processo, ele é muito importante, extremamente importante. Eu acredito que se a gente... solidifica, né? Exatamente, eu acho que se não fosse o nosso processo, a gente não estaria sentado aqui hoje. Então, hoje, eu tenho até um outro apelo, que a gente até brincou, né, na hora que eu cheguei aqui. Hoje eu tenho uma outra questão, que até o CREF também vem discutindo, que é o CREF 1 Mulher. Hoje, por exemplo, nas 2 secretarias onde eu trabalho, que a gente chama de núcleo duro, que é o alto da pirâmide, onde a gente... O centro da secretaria só tem hoje mulher, né? Então, pode falar. Não, gostaria... O processo é fundamental, na verdade... e os processos são diferentes, né? Não adianta achar que o processo da Milena vai ser parecido com o processo do Gustavo, mas você tem que passar pelo processo. Né? Para o Gustavo hoje ser um gestor de saúde, né? Para coordenar equipes multidisciplinares,
ele teve que estudar, ele teve que fazer uma graduação boa, um mestrado, um doutorado, conhecer pessoas, estudar, pensar fora da caixa, pensar um pouco fora da educação física, né? Pensar gestão, modelos numéricos, né? Base de dados. Né? Hoje tem uma ciência que é fundamental para você fazer gestão, né? Que é a ciência dos dados. Né? Você tem que ter um big data ali, já tomando decisão para você, porque às vezes você acha uma coisa, mas o dado ele vai indicando outro. Né? Então, assim, eu enxergo que se eu fosse iniciar um processo hoje para chegar onde eu estou, eu já estudaria também as ciências dos dados, a parte de gestão, o controle de grupos, enfim. Que na verdade é acompanhar o mercado, né? O mercado ele atualiza, né? Acompanhar essas tendências, né? E assim, a única coisa que eu faria um pouquinho diferente, né? Entendendo um pouco mais essa parte da inteligência artificial, né? Que é fundamental, é uma realidade hoje você trabalhar com aplicativos, trabalhar com métodos mais específicos, né? Então eu faria dessa forma, eu entraria no processo, mas entendendo um pouco mais de inteligência artificial, de inovação dentro da área de saúde como um todo, né? Porque hoje o profissional de educação física ele não é só um treinador, ele é um gestor, ele sempre foi um gestor da área escolar, ele está com 40 crianças ali, ele está fazendo gestão de 40 crianças e passando resultado para uma direção. É que na verdade até se ele estiver com uma pessoa ele está gerindo a saúde daquela pessoa, né? Sim. E eu acho que esse bate-papo, né, para a gente já ir finalizando, ficou muito claro essa busca pelo conhecimento de vocês. E reforçando o que Milena disse, talvez vocês não estivessem aqui se eu não tivesse tido esse processo de busca. E aí eu vou convidar vocês, para a gente finalizar, o Gustavo falou sobre inteligência artificial, a gente faz uma brincadeira no final, que a gente pede para simular uma inteligência artificial e que vocês pudessem, por pelo menos um momento, mentalizar aquela atleta de natação na sua frente, você criança, aquele atleta de atletismo, criança, relembrar os sonhos, os desejos que vocês tinham lá, e depois de tudo que a gente fez aqui, todas as revisitações que vocês fizeram, relembrar todo o percurso, o que vocês poderiam falar se tivesse essa oportunidade para essa criança, depois de tudo que vocês batalharam, lutaram e chegaram onde estão hoje? Difícil, hein? A criança... Passando a timeline, assim, agora na minha cabeça. Não, assim, eu estava falando, eu refleti, fechei o olho por algum tempo e refleti, assim, eu acho que criança ela tem que sonhar, não pode parar de sonhar. Eu acho que o que fez a gente avançar é o I have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? Acho que a criança ela tem que sonhar. Ela tem que sonhar em, eu quero passar de ano. Eu quero ter a primeira namoradinha. Ela tem que sonhar, tem que entender os processos e entender que os processos eles devem ser prazerosos também. Né? Assim, a vida de atleta ela é uma vida muito perversa em alguns sentidos. Você ganha muito, né? Sendo atleta, né? Você consegue conhecer pessoas, lugares, mas ela, na verdade, ela mexe um pouquinho, né? com alguns sentimentos e com algumas sensações. Assim, eu acho que a criança ela tem que levar a vida de uma maneira mais leve e sonhando. Né? Se ela for atleta, curta aquele momento. Né? Curta a viagem, né? Eu tinha um professor que ele falava isso. A minha viagem começa quando eu saio de casa. Eu estou dirigindo, começou. Eu vou sentir esse processo, eu vou sentir o vento batendo. Não esperar chegar no local. Curta o processo todo. Né? Então, para criança, assim, né? Para criança. Para o Gustavo, o que você falaria? Para o Gustavo, continue sonhando. Né? Continue sonhando, continue sendo essa metamorfose ambulante. Né? Que veio da educação, que teve educação desportiva, que sonhou um pouquinho em ser engenheiro, ser farmacêutico, virou profissional de educação física, foi para a área desportiva, agora foi para a área de saúde e agora está indo para a área da gestão. Né? Continue sendo essa metamorfose que sair da mesmice é muito bom, né? Pelo menos para mim. Né? Sair da mesmice, sair do óbvio é muito bom. Né? E você, o que falaria para a Mileninha? Eu acho que eu olharia para mim e falaria assim, vale a pena. Porque ao longo do percurso a gente passa por muita coisa. Eu já passei por muitos problemas, muita coisa. Eu entrei aqui nesse assunto de ser mulher e às vezes existe uma questão discriminatória por achar que a gente é menos capaz. E quando eu vejo, por exemplo, a gente tem uma conselheira maravilhosa,
agora à frente da nossa parte parlamentar, que é a Heloísa, e eu acho isso sensacional, sabe? É algo que para mim deveria ser tão óbvio. Gente, não era para ser exceção, né? Mulher e homem, ponto, não tem que ter essa diferenciação, né? Mas assim como existem algumas categorias, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o racismo, só aquela pessoa ali que tem lugar de fala sabe o que está passando, né? As pessoas que têm a sua opção sexual sabem o que está passando. Então, por mais que a gente ache que saiba, né? Por mais que o homem saiba, ser mulher é complexo. Então, eu já tive, sim, momentos de ser privilegiada por ser mulher, mas ao mesmo tempo... já sofreu por isso, né? Não, mas ao mesmo tempo, assim, será que essa porta se abriu pelo meu sorriso ou pela minha capacidade? Entendi. Né? E ao mesmo tempo, não ser valorizada, porque às vezes o gestor não consegue ter esse olhar de que nós somos capazes. Então eu já passei por algumas questões, inclusive assim que eu fui mãe, né? Então eu me permiti ser mãe, eu planejei ser mãe. Imagina se eu não tivesse planejado. Eu sou casada, né? Eu tenho uma família, né? Eu tenho um marido que trabalha, eu tenho meus pais, eu tenho meus sogros. Então, assim, imagina aquela mulher que foi mãe solo e não tem nenhuma rede de apoio. Então, assim, pra mim, tirando ali, né, as secretarias, o próprio conselho, que Valentina nasceu no percurso, então Valentina é CREF 1. O processo vale a pena, né, Gustavo? Exato. Valentina desde pequenininha tá aí, enfim, em todo o processo da educação física, mas para eu me recolocar no mercado, num dado momento, foi doloroso, sabe? E não só isso, assim, aquela questão que eu tava falando, a gente, caramba, eu pego 3 ônibus, eu fico 4 horas em condução, quando que isso vai melhorar, né? Então eu olharia pra Milena e falaria, vale a pena, porque tudo que eu passei construiu quem sou hoje. Só que em alguns momentos você fala assim, meu Deus, será que realmente vale a pena? É um questionamento natural, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que... Não, peraí, eu vou desistir. Gente, eu sou canceriana com ascendente em Libra, então eu sou confusa. Então, várias vezes eu falava com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, meu Deus, eu vou desistir. Será que é isso? Não tá dando certo. Calma, Milena, vai dar certo. Então, eu acho que eu falaria pra mim que vale a pena. Você vai passar por muita coisa, mas vale super a pena. Gente, olha, chegamos ao final. Queria agradecer, acho que foi um papo rico. Quem teve o privilégio de assistir, provavelmente em algumas pessoas acendeu uma luz. Eu acho que esse é o objetivo, né? Trazer a história de vocês, trazer, como você falou agora, todo o processo. E gratidão pelo que vocês fazem. Eu acho que tanto na palavra como no olhar de vocês dá para ver o brilho, o amor, a dedicação. Isso fica muito notório para quem está acompanhando pelo vídeo. E aí eu passo a palavra a vocês para se despedir de quem está em casa. Eu só tenho que agradecer. Eu entrei na faculdade, né? A gente vislumbra tantas coisas e realmente eu fui alçada assim pelo conselho. Eu digo isso porque eu confesso que eu apesar de estar participando, né, de todos os movimentos estudantis, eu achava também que era algo inalcançável, né? E aí, de repente, a estrela brilha, alguém olha pra você, porque a gente acha que não está sendo visto. Alguém olha pra você e fala assim, hoje, né? Vem cá, vamos conversar, né? Então, eu só tenho que agradecer ao conselho, mas a minha categoria, hoje, eu, quanto mulher, quanto mãe, quanto esposa, quanto filha, foi graças à minha inserção no esporte, foi graças à minha disciplina, foi graças a tudo que o exercício e o esporte trouxe para mim, né? Foi graças ao processo que eu passei. Então hoje a gente não tem mais 20 anos, né? Então não dá pra gente também às vezes se dar o luxo de errar, mas a gente já errou bastante, ainda erra, mas eu acredito que eu sou extremamente grata por tudo que eu passei e assim como o Gustavo, eu acredito, a gente se põe à disposição quanto profissional, quanto Câmara Técnica,
Para quem quiser procurar a gente tem nossas redes sociais, tem a rede social da Câmara. E é isso, agradecer por esse momento, né, da gente revisitar a nossa trajetória, algumas coisas que ficam esquecidas, algumas coisinhas mal resolvidas que vão ficando por ali, a gente vai se embargando ao longo do caminho. Mas é isso, agradecer a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui. E é isso. Nós que agradecemos. E aí, Gustavão, Guto Essa eu não Cardoso. sabia? Tá Guto Cardoso, apelido. Agradecer a todo mundo que assistiu. Espero ter passado, né, um pouco da minha experiência. Espero que seja útil, né, para vocês utilizarem, né, ou não, né, assim, porque criarem seus próprios processos, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua vivência, cada um tem uma história de vida, né? A gente tem que entender da onde a gente veio, onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Isso é fundamental, né? Assim, eu espero ter passado um pouco aqui para vocês da minha experiência, que tenha motivado algumas pessoas, ou a maioria das pessoas aqui, a procurar, né, uma educação física de qualidade, né? Porque a gente precisa de uma educação física de qualidade, não só pensando em Conselho Regional de Educação Física, como Câmara Técnica. A gente precisa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, uma sociedade que utilize a educação física para construir uma sociedade, né? Sociedade como um todo, né? A gente tem que pensar numa população utilizando os princípios da educação física, que são muitos, né, para a gente corrigir nossas mazelas sociais e para que a gente consiga ser bastante democrático, né, no que tange a atividade física, né? E é fundamental. A educação física ela é essencial mesmo, né? O pessoal falava que era um lobby, tá lançando. Não, nós somos essenciais. Não tem jeito. A educação física isso é indiscutível. Ela é essencial. Ela me formou Milena, formou todos. Todos passaram pela educação física escolar, todo mundo sabe a importância desse professor, todos fazem atividade física como prevenção, como promoção da saúde, como tratamento de doenças, né? Vocês sabem a importância da educação física como um todo. Então agradecer o momento. Acho que esse momento foi um momento muito rico. Confesso que eu esperava que o momento fosse bom, mas não tão bom assim, né? A gente trocou experiências, que a gente fala pouco da gente. A gente executa e a gente esquece de falar. Atropelam, né? A gente esquece de falar por onde que a gente passou, né? Quantas pessoas a gente formou, né? Quantos alunos eu mudei provavelmente a vida e eles não me falaram, né? Eles não chegaram para mim, Gustavo, você mudou a minha vida. Mas eles sabem que a gente está mudando, né? A gente tem uma relevância social muito grande. Então é isso, procure, né, a educação física como uma estratégia fundamental para tornar a nossa sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática. Gente, gratidão. Hoje a gente não teve só um episódio, a gente teve uma aula. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês fazem a diferença na sociedade, fazem a diferença na educação física. E a gente está muito honrado de ter vocês na Câmara. E muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigado. E com vocês aí em casa, a gente se vê semana que vem. Até lá. Até a próxima. Tchau, tchau.